Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente começando mais um programa super especial. E como não poderia deixar de ser, a gente vai falar hoje sobre as Black Friday. E a gente está recebendo aqui o professor da UNB, advogado, João Pedro, para a gente poder tratar desse assunto e esclarecer para o consumidor também, né? Algumas situações em que pode caracterizar tanto fraude, como pode caracterizar propaganda enganosa, né? Ou alguns equívocos, né? Então, a gente entender tudo isso à luz do Código de Defesa do Consumidor e também orientar os lojistas, as pessoas que vão praticar, né, esse dia promocional, no que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, né? Que muita gente também não sabe. João Pedro, seja muito bem-vindo, muito prazer, muito obrigado por você nos receber aí em Brasília e também com esse carinho também para poder tratar desse assunto e alertar os consumidores e também, por que não, os empresários e empreendedores, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Prazer é todo meu, Ederson, os amigos. Olha, é um tema muito importante, é um tema instigante, é um tema diário, é o tema do direito do consumidor, e ainda mais chegando próximo na iminência da Black Friday. Então, realmente, precisamos estar sempre atentos às algumas artimanhas que muitas vezes alguns fornecedores assim nos fazem, mas também, por óbvio, ter uma atenção redobrada para o consumo consciente. É aquele consumo que nós temos que ter sempre em mente. Precisamos daquele produto? Podemos pagar? Então, realmente, é um tema muito importante e é um prazer falar com você. João, a primeira coisa que eu queria te perguntar é se a gente precisa ficar atento, óbvio, mas se a gente tem, quais são as artimanhas, né? E essas jogadas, né, comerciais que a gente precisa ficar atento, né? Porque às vezes a gente ouve falar muito que sobe o preço para chegar no preço real lá no dia da promoção. Se isso caracteriza propaganda enganosa, como é que o consumidor deve, como que ele deve agir, como que ele deve ficar atento, né? Se ele passou um tempo antes, viu aquele valor, se vale a pena ele fotografar, criar um registro. Qual é essa dinâmica? Como é que a gente tem que perceber essa dinâmica, professor? Ederson, você falou um ponto muito importante. O que é que muitas vezes as empresas fazem? Elas, de fato, colocam um desconto elevado de 70%, 80%, 90%, mas na prática, quando o consumidor e a consumidora vai analisar o efetivo valor, ela vai tomar um susto e vai perceber que era o valor praticamente o mesmo aquele anterior à Black Friday. Ou seja, o que é muito importante hoje você, consumidor, consumidora, fazer? Primeiro ponto, fazer uma triagem, analisar. Se você quer de fato comprar um determinado produto, que tal você analisar o valor desse produto antes da pandemia? Com isso, você vai ter um parâmetro, você vai ter uma baliza. E ao chegar no próprio Black Friday, você vai ver se aquele produto ou aquele serviço é um produto que tenha de fato um desconto substancial. Ponto 1, análise. Análise prévia. É muito importante que o consumidor, que a consumidora assim o faça. Ponto 2, credibilidade do fornecedor. E aqui chegamos a uma questão muito importante. O consumidor precisa avaliar se aquele fornecedor é um fornecedor que detém credibilidade no mercado. E aí eu falo especialmente, melhor dizendo, em compras online. Ou seja, no momento em que o consumidor vai adquirir um produto ou serviço, ele precisa saber, aquele site é um site confiável? Aquele fornecedor, ele tem reclamações em plataformas como Reclame Aqui, entre outras? Então, é muito bom o consumidor aferir a credibilidade do fornecedor. Então, esses dois grandes pontos são pontos de partida para um consumo
de fato, um consumo ideal, que o consumidor consiga adquirir aquele produto, aquele serviço em segurança máxima. E para o comerciante, qual é a orientação para o comerciante para que ele não haja de má fé? Primeiro tem a questão da fidelização, mas tem outros aspectos também, né? Qual seria essa orientação, professor? Sem dúvida, Edson. O primeiro grande ponto que a gente sempre precisa tratar na relação de consumo é um princípio, juridicamente falando, chamado princípio da boa-fé objetiva, que, na verdade, para nós, consumidoras e consumidores, significa lealdade. Lealdade entre as partes. Tanto o consumidor quanto o fornecedor precisam estar atentos a esse princípio em todas as fases, seja na fase pré-contratual, ou seja, antes de efetivamente efetivar aquele contrato, aquela compra e venda daquele produto ou do serviço, durante o contrato e após o contrato. Então, o que é muito importante para o fornecedor fazer? Ficar atento a todas as regras e dinâmicas do Código de Defesa do Consumidor. A primeira delas, ter elementos informativos em seu produto. Ou seja, o fornecedor ele é obrigado a trazer o CNPJ, o seu telefone, endereço de contato, e-mail, chat online, se efetivamente tiver um aplicativo. Todos esses elementos são importantes. Além disso, descrever de forma minuciosa o seu produto ou seu serviço. O consumidor precisa saber aquilo que ele está adquirindo. Então, saber a composição, a qualidade do produto, para que o produto é feito, qual a sua finalidade. Então, são elementos, de fato, muito importantes na hora da compra e, nesse caso, na hora da venda de um determinado produto ou serviço. O preço, e aqui é elemento muito importante, viu, Ederson? O preço precisa ficar claro para o consumidor. O consumidor precisa saber qual é aquele valor, o valor de eventuais parcelas, se aquele produto vai ter juros ou não. Então, esses elementos são elementos muito importantes. Nos contratos de adesão, professor, que a pessoa compra, principalmente pela internet, né? Ele compra, né? Que o contrato é dado para ele assinar. Como é que funciona isso e como ele deve ficar atento? Perfeito. Olha, contrato de adesão nada mais é do que um contrato que o consumidor só tem duas opções, que a gente chama na doutrina de take it or leave it, que significa o quê? Ou você aceita do jeito que está, ou você não aceita e vai embora. Então, nesses tipos de contrato, o consumidor precisa redobrar a sua atenção, porque são contratos pré-formulados, inflexíveis, que o consumidor só tem a opção de aceitar ou não aceitar. E aí, nesse caso, é realmente muito importante a atenção do consumidor. Além de analisar esses elementos informativos do próprio fornecedor, o consumidor precisa ter sempre em mente que aquele contrato pode, de fato, trazer cláusulas leoninas. Esses tipos de contrato, contratos de adesão, têm mais predisposição para trazer cláusulas abusivas. A leitura é muito importante de todas as cláusulas. E, uma vez havendo dúvidas, ele deve buscar o fornecedor para saná-las. Buscar através do call center, através do chat, através do e-mail, de uma reclamação administrativa. É muito importante que o consumidor só assine se ele compreendeu aquela informação. Aliás, Ederson, a gente sempre diz, a informação é a medida da compreensão. O consumidor precisa compreender todas as cláusulas que estão sendo dispostas. E se o fornecedor não for claro, o fornecedor está agindo contra a boa-fé, está sendo desleal. Essa clareza na redação das cláusulas é muito importante. O consumidor só deve assinar se de fato compreender as cláusulas.
E aqui no comércio eletrônico, esse elemento é um elemento muito importante, porque a compreensão é requisito para a assinatura. O consumidor precisa estar atento a essas questões. Cláusulas abusivas, porque às vezes a pessoa é leiga, né? Quem é do direito não passa muito batido nisso não, mas quem não é, o leigo, ele pode passar desapercebido numa cláusula abusiva. Se ele está diante de um contrato com cláusula abusiva, leonina, que ele não compreendeu, também não foi sanado, mas ele precisa do bem, né? Ou às vezes ele comprou por impulso, alguma coisa nesse sentido, porque também tem esses truques, né, do desejo, né, de envolver o consumidor nessas coisas, né? Ele tem como recorrer, professor? Sem dúvida alguma, Edson. Quando estivermos diante de uma cláusula abusiva, essa cláusula é nula. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro. Cláusula abusiva é nula e pode ser declarada de ofício pelo juiz em uma eventual ação judicial. Então, por exemplo, uma cláusula que você renuncia o seu direito de arrependimento. Para quem não sabe, o direito de arrependimento é um direito que o consumidor tem de se arrepender de uma compra realizada, por exemplo, fora do estabelecimento comercial, que é o caso da internet. Então, o consumidor, ao adquirir um produto pela internet, ele pode se arrepender, ele pode dizer, não quero mais, em 7 dias. Esse direito, ele, em nenhuma hipótese, pode ser alvo de renúncia, ou seja, o consumidor não pode renunciar a esse direito. Ainda que ele assine o contrato, e ainda que o contrato contenha essa cláusula, é uma cláusula nula, que será, de fato, extirpada do contrato, anulada em uma eventual ação judicial. Então, esse realmente é um ponto muito importante, além dentre as outras cláusulas, por exemplo, a venda casada, né? Você comprar um produto atrelado a um outro produto ou um outro serviço, dentre outras tantas. Então, a gente precisa ter sempre em mente que essa cláusula abusiva, ela é nula, e nula de pleno ofício, independentemente da vontade. O juiz pode anular de ofício. Então, o Código de Defesa do Consumidor vem para proteger o vulnerável, que é o consumidor, vem para tentar tutelar esse consumidor, visando uma relação harmoniosa, de equilíbrio. O consumidor tem, de fato, esse amparo pelo Poder Judiciário e pelo Código de Defesa do Consumidor. E se me permite, Edson... Fica à vontade. E se me permite, nessas compras online, né, nessas compras realizadas fora do estabelecimento comercial, o consumidor precisa também estar muito atento, estar, de fato, sempre perspicaz e com o pé atrás, quando ele recebe, por exemplo, os famosos spams. O que são spams? São aqueles e-mails indesejados. Quem nunca abriu uma caixa de e-mail e recebeu inúmeros e-mails que você jamais tinha solicitado? A gente sabe disso. Então, essas promoções que são enviadas para o consumidor, elas, através desses e-mails indesejados, que são os spams, o consumidor precisa ficar muito atento. Por quê? Porque muitas vezes esse spam é o caminho para uma fraude. Muitas vezes você clica em um link naquele e-mail e esse link é remetido para um site fraudulento. Então, qual é a grande opção que o consumidor, e qual é a grande dica que o consumidor deve ter nesse tipo de caso? Você, consumidor, recebeu um e-mail que até indesejado, que você não solicitou, mas que traz uma mega promoção. O que fazer? Ponto 1. Buscar diretamente no site oficial daquela empresa que está sendo, por exemplo, ofertada, você vê se de fato se trata de uma oferta, de uma publicidade real, né? E não, em nenhuma hipótese, clicar naqueles links que venham nesses e-mails que você em nenhum momento solicitou. Então, precisa ter muito cuidado. Os spams, e-mails indesejados. O consumidor não deve
clicar nesses e-mails e deve buscar a fonte confiável, que é o site oficial daquele comércio, daquele fornecedor. Deixa eu fazer o primeiro intervalo. Deixa eu fazer esse primeiro intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está falando um pouco de direito do consumidor, que é muito importante para todos nós, né? Principalmente quem está nos ouvindo agora nas ondas do rádio aqui em Curitiba e também na TV Banqueta aqui em Nova Lima e Belo Horizonte. Não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba com o professor João Pedro, professor da UNB e advogado, tratando desse assunto que tem se tornado cada vez mais importante, né? Essa última sexta-feira do... Porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com o professor João Pedro a respeito do direito do consumidor referente a Black Friday, que é toda nessa última sexta-feira do mês de novembro. Entendendo um pouco dos truques, né, e daquelas jogadas comerciais que a gente está acostumado a ver, não só nessa época do ano, mas também em outras épocas, e é bom que a informação já para essa época já serve para o Natal também, para as outras datas festivas. Professor, eu queria entrar nesse segundo bloco falando de lojas físicas e lojas virtuais. As lojas físicas, pelo direito do consumidor, a pessoa tendo contato com o bem, com o imóvel, com um tênis, uma camisa, um bem durável, uma linha branca, como é que fica a garantia dele? Por exemplo, se ele chegou em casa, ele comprou uma calça, por exemplo, chegou em casa, vestiu, na casa ele não achou que ficou legal. Na loja ele achou que ficou legal, mas ali ele viu que não ficou e tal, e demora ali 2 dias para poder voltar na loja. Como é que fica isso? Como é que fica essa relação? O Código de Defesa do Consumidor, ele não estabelece um prazo, não, né? Mas fica muito a critério do lojista, do empresário. Como é que fica essa situação? Perfeito, Ederson. É um ponto realmente muito importante. Aqui é importante esclarecer também para os nossos amigos e para as nossas amigas. O primeiro ponto, o Código de Defesa do Consumidor, ele não traz em seus artigos a possibilidade de troca de um produto por outro. Em que situações? Quando o produto estiver bom. Por exemplo, se você adquirir um produto e chegou em sua residência e gostaria de trocá-lo, o Código de Defesa do Consumidor, ele não traz essa disposição. Ele só traz a possibilidade em casos de vício e de defeito. Ponto. Contudo, e aqui é muito importante aos nossos amigos ouvintes e aos nossos telespectadores perceberem essa situação. Contudo, as empresas, de forma com a necessidade de buscar uma nova clientela, elas fazem o quê? Elas trazem uma publicidade, uma possibilidade que o consumidor tem de efetuar essa troca. Muitas vezes as lojas dão 7 dias, 10 dias, 15 dias, e no momento em que a loja oferta essa condição, essa possibilidade de o consumidor trocar, por exemplo, um produto, ela se vincula. A oferta vincula o fornecedor. Então, o fornecedor dizendo, transmitindo a informação que o consumidor pode efetuar a troca em 10 dias, em 15 dias, em 7 dias, significa criar um direito para o consumidor. A partir daquele instante, o consumidor tem um direito novo, qual seja, de efetuar essa troca. Esse é um ponto importante.
O segundo ponto importante é quando existir um vício num produto. Você comprou um tênis e, ao chegar em casa, percebeu que o tênis está com a sola rasgada. Comprou uma blusa e, ao se deparar em sua residência, percebeu que não tem 4 ou 5 botões. O que fazer? Nesse caso, estamos diante de um vício de qualidade do produto. Então, o fornecedor, ele é obrigado a reparar esse vício. Quando se trata de um vício de um produto essencial, ele é obrigado a reparar na hora. E muitas vezes o que é que acontece? O fornecedor dá um novo produto, efetua essa troca desse produto avariado ou eventualmente devolve o valor. Isso vai muito do acordo entre o consumidor e o fornecedor. O código é claro, o consumidor pode, ponto 1, receber outro produto, ponto 2, receber um valor de volta, ponto 3, ficar com esse produto com um produto avariado, mas receber o que a gente chama de uma compensação, de um abatimento do preço, e ponto 4, ele pode devolver o produto e receber o dinheiro de volta. Então, é muito importante essa diferença. No primeiro ponto, cria-se um direito, o consumidor vai e troca, e isso depende da loja. E no segundo ponto é quando há um vício, é diferente. Quando há um vício, o consumidor tem o direito de efetuar essas possibilidades. Pela internet, você tem um prazo um pouco maior, né? Sem dúvida. Pela internet, o que é que acontece? Criou-se, tendo em conta o famoso consumo inconsciente, muitas vezes o consumo subliminar, consumo muitas vezes sem querer, a verdade é essa, repentino. O código criou uma possibilidade de o consumidor refletir. É o que na doutrina americana chama-se de direito cooling off. Na doutrina espanhola fala em direito de desistimento, que é o famoso desistir, se retratar, não querer mais. Nas compras realizadas pela internet, o consumidor tem essa possibilidade de dizer não quero mais. Ele devolve o produto e ele recebe esse dinheiro de volta com correção monetária. Isso é muito importante. Por quê? Porque permite que o consumidor se analise se aquele produto ou aquele serviço, de fato, é um produto que lhe sirva. Então, esse direito de arrependimento, criado pelo artigo 49 no Código de Defesa do Consumidor, veio para tutelar, proteger essas compras irrefletidas, muitas vezes realizadas, por exemplo, no caso da Black Friday. Às vezes a gente está em casa, resolve adquirir um produto ou serviço e, em sequência, ao receber o produto ou serviço, nos deparamos com a seguinte pergunta: por que comprei? E a verdade é essa, isso é muito comum. Então, você pode se arrepender, você devolve esse produto e você vai receber esse valor de volta. Um ponto muito importante, você não precisa dizer o motivo, porque é um direito desmotivado. O consumidor não precisa indicar o motivo algum. Basta só cientificar o fornecedor ao dizer não quero mais. E aí vocês até podem me perguntar como fazer isso. Pode ser pelo chat, pode ser pelo telefone, pode ser inclusive na loja física, pode ser por e-mail. Basta dizer não quero mais. E a partir daquele momento, você exerce o seu direito de arrependimento, devolve o produto e recebe o valor. Professor, uma conversa muito interessante para os fornecedores, para os empresários e para o lojista é o bom senso, né? Isso agrega o cliente, né? Essa coisa até de pertencimento mesmo do cliente com a marca, né? E com a loja, né? Isso é muito importante, né, professor? Sem dúvida nenhuma. A gente sempre fala, Ederson, que essa relação ela precisa ser uma relação harmoniosa, equilibrada. Em nenhum momento se busca punir o fornecedor. Muito pelo contrário. Esse espaço, inclusive, é muito importante para a gente orientar os pequenos comerciantes. A gente sabe que, com a pandemia, muitos comerciantes surgiram pelo próprio fato da pandemia existir.
A gente sabe que existem vendas online através do Instagram, do Facebook, e isso permite que o consumidor, o fornecedor, tenha uma renda extra, além dos próprios microempresários, pequenos, médios, grandes empreendedores. Então, aqui essas orientações, elas vêm mais para trazer uma credibilidade para o fornecedor perante o consumidor. Agora, é muito importante, você chegou num ponto também realmente que vale a pena a gente mencionar, o que muitas vezes existe é um abuso do direito de reclamar. Isso existe muito também, viu, Ederson? A gente tem muitas decisões que, às vezes, o consumidor, ele, nas redes sociais, ele traz uma carga emotiva com injúria, com palavras chulas, destruindo a própria reputação do fornecedor, e isso o Poder Judiciário é muito firme. O consumidor, ele pode, de fato, fazer a sua reclamação, desde que não abusa de seu direito, desde que ele não ultrapasse essa linha do respeito, do respeito, da cordialidade, da cooperação entre as partes. Então, não existe um direito ilimitado. Isso é muito importante. O consumidor ele pode fazer eventuais reclamações, mas o fornecedor também precisa estar atento. Se efetivamente essas reclamações ultrapassarem o senso comum, ele pode, de fato, ajuizar uma ação contra o consumidor, tendo em conta o artigo 187, que trata no Código Civil sobre ato ilícito. Isso tocou num assunto que me lembrou a Lei Geral de Proteção de Dados, que está valendo já, e a gente precisa falar dela também com relação a esse período também promocional. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela influi muito também nesse período de promoções, inclusive na Black Friday? Sem dúvida, Edson, sem dúvida. O que é importante aqui que o consumidor perceba? A Lei Geral de Proteção de Dados veio para regulamentar todos esses dados que são transacionados através da internet. E esse é um ponto muito importante para o consumidor. No momento em que o consumidor fornece os seus dados, por exemplo, em uma compra realizada através da internet, ele precisa saber 3 grandes pontos. Para que servem esses dados? Qual a sua finalidade? Então, esse é um ponto muito importante. O fornecedor precisa indicar qual é a finalidade. Ponto 2, o consentimento. O consumidor precisa consentir que está dando aqueles dados para aquela finalidade. E o ponto 3, de forma expressa. Isso precisa ficar claro. Então, no momento em que o consumidor ele entra no site e coloca os seus dados, o seu telefone, os seus dados pessoais, o seu endereço, os seus dados do cartão de crédito, ele precisa saber que aqueles dados vão ficar especificamente para aquelas compras e que não vão ficar, por exemplo, armazenados na base de dados do fornecedor. Essas questões são realmente muito importantes, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. É possível existir essa coleta de dados? Sim, desde que seja transparente, desde que o consumidor consiga perceber para que servirão aqueles dados que ele está ali colocando, dispondo nessa, por exemplo, transação realizada, melhor dizendo, pela internet. Professor, como é que a gente está aí na Lei Geral de Proteção de Dados, como é que o comerciante ou esses empresários das grandes marcas também devem ficar atentos com relação à utilização desses dados? Por exemplo, uma mala direta de WhatsApp, né, que é comum. O que eles devem estar atentos, perceber e ter atenção na hora de distribuir, por exemplo, um monte de mensagens promocionais pelo WhatsApp ou pelo Facebook? Não é muito comum, mas no WhatsApp é uma mala direta mais direta, sem querer colocar em um pleonasmo, mas já é uma situação mais concreta ali, né, para cada pessoa e customizada. Como é que ele deve se orientar nesse sentido,
buscar uma orientação do direito na questão da Lei Geral de Proteção de Dados seria um caminho? O que o senhor orienta esses lojistas e comerciantes? Sem dúvida, Ederson. O primeiro ponto muito importante que o fornecedor deve seguir é se ele teve autorização do consumidor para assim o fazê-lo. Ele não pode, em nenhuma hipótese, enviar a mala direta, esse WhatsApp, essa mensagem promocional, sem autorização do consumidor. Esse é o primeiro ponto, é o ponto basilar, é o ponto de partida nessas transações e nessa publicidade, melhor dizendo, através do WhatsApp. Agora, o que é que a gente vê muito em casos de farmácia? E aqui é interessante até para a gente fazer um contraponto e visualizar essa questão. O que é que a gente vê? Hoje, se você for em algumas farmácias, a maior parte delas perguntam se você tem interesse em se cadastrar e, de fato, elas enviam para o seu WhatsApp, caso você queira, promoções naquele dia para um determinado produto, um determinado medicamento que você utilize com frequência. Então, veja, esse mecanismo é um mecanismo até interessante para o consumidor. Ele recebeu uma notificação de quando aquele produto está, por exemplo, em uma promoção. Mas esse mecanismo, ele só é válido e só deve ser legitimado se o consumidor der o seu aval. Então, é realmente muito importante a gente ficar e falar de forma clara. Muitas vezes o fornecedor, ele envia essas promoções, essa mala direta para o WhatsApp do consumidor sem autorização. Estamos diante de uma prática abusiva. Não pode. O consumidor, inclusive, pode, de fato, se for o caso, ajuizar uma ação judicial perguntando de onde ele buscou esses dados, porque deve ter uma origem e ele tem que informar na justiça de onde é que ele buscou esses dados, de onde saíram esses dados. Então, o que é mais importante agora, e aí eu falo de uma forma geral, o fornecedor, muitas vezes, faz esse envio acreditando que o consumidor vai parar, vai ler e vai buscar o seu estabelecimento. E aqui é muito importante, Ederson, às vezes a gente tem um efeito reverso, que é exatamente o oposto. Ao receber essa publicidade, o consumidor muitas vezes toma, de fato, um repúdio, uma ojeriza por aquele fornecedor e diz, é lá mesmo que eu não vou. Então, o fornecedor precisa estar muito atento a isso. Os dois lados, os dois gumes que a gente sempre fala. Um toque interessante aí seria que tem utilizado muito para as pessoas utilizarem o Instagram, né? Que o Instagram você consegue fazer as promoções e as pessoas, se quiserem, engajam ali e participam dos sorteios, né? Acho que é interessante nesse sentido, é uma dica, né? Sem dúvida, e esse engajamento é muito importante, né? Às vezes, o fornecedor, o comerciante, ele faz algumas promoções, alguns sorteios, né? E vídeos com muita criatividade. Essas questões do marketing de consumo, são questões realmente que vêm captar a atenção do consumidor e da consumidora. Isso é muito importante. Ora, às vezes, esse que a gente chama de boca a boca eletrônico, ele faz muito mais sentido do que, por exemplo, enviar essa mala direta por WhatsApp. Outras redes sociais podem suprir, sem dúvida alguma, esse tipo de publicidade. Muito bem, deixa eu fazer mais um intervalo, A gente está conversando com o professor João Pedro, professor e advogado, e a gente está falando um pouco do direito do consumidor nesse período, não só da Black Friday, mas também nesse período de final de ano, aí, que começa a aparecer as promoções de uma forma geral, né? É um minutinho só, não saia daí, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos e hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade.
Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com o professor João Pedro da UNB e advogado. Professor, a lei vale para todos, né? Isso para o grande empresário, né? Mas ela também incide também nos pequenos comerciantes. Então, a lei é única, geral e restrita, e as pessoas não podem dizer que não conhecem a lei para se servir dos benefícios de não conhecê-la, né? Já tem plataformas, tem uma série de outras coisas que ajudam tanto o consumidor, mas também os empreendedores. Fique à vontade para você poder orientar nessa parte final do programa, como que essas pessoas podem buscar essas plataformas de conhecimento e também as plataformas de orientação para os empresários, além dos consumidores. Perfeito, Ederson. Olha, eu sempre digo que qualquer problema ele deve ter uma possibilidade, na verdade, um início no diálogo. O consumidor deve, no primeiro momento, buscar o fornecedor. De que forma? Pelo call center, pelo chat, pelo e-mail, pessoalmente. É muito importante o primeiro passo ser o diálogo. Ponto 2, não conseguir resolver. O que devo fazer? Aí a gente sempre abre um leque. O consumidor pode buscar os juizados especiais, pode buscar o PROCON, pode buscar a delegacia de consumo, pode buscar as varas cíveis, ou pode buscar outros caminhos, por exemplo, a plataforma consumidor.gov.br. O que é essa plataforma, pessoal? Se vocês derem um Google, plataforma consumidor.gov.br, é uma plataforma criada desde 2014, que o governo federal permite, alocada no Ministério da Justiça do governo federal, ela é pública, para que o consumidor busque essa plataforma, efetue a sua reclamação e a plataforma vai notificar o fornecedor, vai fazer uma espécie de intermediário, é o approach. O consumidor faz a reclamação, a plataforma notifica o fornecedor e, em sequência, a plataforma pergunta se você teve o seu problema resolvido. Números importantes. A plataforma consumidor.gov.br, hoje, pelos números da Secretaria Nacional de Consumidor, ela resolve cerca de 80% das demandas. 80% é um número, de fato, elevado, substancial. Então, o consumidor pode resolver a sua demanda através dessa plataforma. Não logrando êxito, aí ele pode buscar o Poder Judiciário, se for o caso, e pode buscar outros caminhos que ele entenda pertinente. Mas você deixou uma brecha e aqui eu falo. Recentemente, em agosto de 2021, o Conselho da Justiça Federal aprovou um enunciado 103 da jornada extrajudicial de litígio que vai permitir que o consumidor resolva os seus conflitos através da arbitragem online. E esse que vos fala teve o prazer de ser o redator desse enunciado. O que é isso de forma sintética? O consumidor vai conseguir resolver o seu conflito sem sair de casa, de forma célere, com uma decisão de um árbitro em até 30 dias. Essa é a nossa proposta. Imaginem vocês, consumidores e consumidoras, que têm
tentaram resolver através da plataforma, não conseguiram, que não querem buscar o Poder Judiciário, que estão em casa, que precisam resolver, de fato, o seu problema, mas, então, que quer resolver através da internet. Você vai poder resolver através da arbitragem online. Esse enunciado ele veio para fomentar o que a gente chama de mecanismos adequados de resolução de litígio. São mecanismos eficientes que o consumidor pode buscar, caso queira, sem ter que necessariamente buscar o Poder Judiciário. Então, esses caminhos, seja através dos juizados especiais, dos PROCONs, da Delegacia de Consumo, da plataforma consumidor.gov, ou até mesmo, em breve, a arbitragem online em conflito de consumo, são caminhos essenciais que vão permitir que o consumidor exerça firmemente a cidadania. O acesso à justiça, ele precisa ser eficiente e rápido para que a justiça seja, de fato, observada. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Professor, foi um prazer te receber aqui na Terra das Alterosas e também nas ondas do rádio em Curitiba para a gente poder tratar desse assunto. Muito obrigado, viu, pelo carinho, pela disponibilidade também, né? Você está em Aracaju, que você falou, né? Não faz calor não, né? Calorzinho diferenciado. Ederson, um prazer todo meu. Um grande abraço aos curitibanos, aos amigos ouvintes, aos telespectadores. Contem comigo. Bom, gente, chegamos ao final. Um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração de todos e voltaremos amanhã com mais uma pauta super especial aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.